pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Alegria, turma, alegria mesmo. Professor, não dá pra ficar alegre nessa situação, não. Dá sim, turma. Pense naquele velho crescimento espiritual e intelectual que a gente tem conversado. É um momento legal, é um momento gostoso da sua vida, esse que você tá vivendo. Por mais que possa parecer absurdo o que eu tô falando, você vai sentir isso quando você passar. Quando você notar os resultados da sua colheita. Agora, se você desistir, se você realmente deixar assim, ficar um pouquinho mais fraco, deixar de estudar, focar em outras coisas, aí você não vai sentir essa alegria que eu tô falando pra vocês, que vocês vão sentir com certeza. Já falei pra vocês, quando vocês passarem e tiverem lá usufruindo da sua conquista, tanto profissionalmente como financeiramente, aí você vai olhar pra trás e vai dizer, já falei isso, vai dizer, poxa, valeu a pena e eu faria tudo de novo. Então esse é um momento, por mais que possa não parecer, é um momento feliz, é um momento alegre da sua vida, porque você está crescendo espiritualmente. Tenha fé nisso. E também outra coisa que eu queria falar para vocês, antes da gente retomar a aula, é que vocês não devem se bloquear, pelo amor de Deus. É muito comum eu conversar com alguns alunos, por e-mail ou aqui em Fortaleza, e eles disseram, professor, penal é muito difícil, o constitucional é muito difícil, é muita teoria, é muita lei, civil é difícil, qualquer matéria. A primeira coisa que eu digo, olha, se você realmente se bloquear, se você realmente ficar dizendo, é muito difícil, você vai se bloquear e não vai assimilar mais nada. E só quem vai sair perdendo é você. Então é como se você tivesse se autofraudando, digamos assim, se auto-aniquilando. Então não se bloqueie. Você tem que olhar todo dia, ai, que legal, vou estudar constitucional, ai, que coisa maravilhosa, vou estudar penal e por aí vai. Bora lá, turma. A gente está falando das espécies de ação penal. Vimos que as ações penais podem ser ação penal pública e ação penal privada. A ação penal pública ela pode ser incondicionada ou condicionada. Vimos que a regra é que todas as ações penais são ação penal pública e incondicionada. Dizer que a ação penal pública incondicionada significa dizer que o inquérito policial pode ser instaurado sem que haja qualquer condição e a ação penal também pode ser ajuizada sem que haja qualquer condição. Então, como a regra é que todos os crimes são de ação penal pública incondicionada, significa que para o crime ser de ação penal pública condicionada ou ação penal privada, tem que ter expressa previsão legal. Tem que estar expresso na lei que depende de queixa, depende de representação, depende de requisição do ministro da Justiça. E aí, turma, a gente está conversando sobre as ações penais privadas subsidiárias da pública. E sobre as ações penais privadas subsidiárias da pública, eu falei para vocês que é um direito constitucional nosso. Por quê? Porque o negócio é o seguinte, se todos os crimes, a regra é que eles são de ação penal pública incondicionada, e quem ajuiza, quem é o titular das ações penais públicas é o Ministério Público, muitas vezes você deixar nas mãos do Ministério Público, pode ser que o Ministério Público seja inerte. Aí se o Ministério Público for inerte, aí simplesmente surge a legitimidade concorrente. Eu repito, não é que a titularidade do crime passa para o ofendido. Surge a legitimidade concorrente. A legitimidade entre o Ministério Público e o ofendido para ajuizar as ações penais, mesmo o crime sendo de ação penal pública. E aí a gente estava conversando exatamente sobre o artigo 100, parágrafo 3º, onde esse artigo 100, parágrafo 3º diz: a ação de iniciativa privada pode intentar-se nos crimes de ação pública se o Ministério Público não oferece a denúncia no prazo legal. Então, se o Ministério Público não oferece a denúncia no prazo legal, eu estava falando que na realidade não é bem assim. Como é que acontece? O inquérito policial ele é instaurado depois que são feitas todas as diligências, depois que é produzido todos os elementos de informação. O delegado faz um relatório conclusivo do inquérito policial e manda esse inquérito policial para o fórum. No fórum é distribuído para uma vara criminal e onde tem uma vara criminal tem o Ministério Público. E aí o juiz determina que o inquérito policial vá para o Ministério Público. Quando o Ministério Público, o membro do Ministério Público, ele pega o inquérito policial, ele pode fazer 3 coisas. Então o Ministério Público, ele teve acesso ao inquérito policial, ele pode ajuizar a denúncia, ele pode requerer novas diligências, aí eu disse para vocês, e não vou nem copiar de novo,
que são novas diligências imprescindíveis ao ajuizamento da ação penal, ou ele pode pedir o arquivamento. Pela literalidade do artigo 100, parágrafo 3º, diz que se o Ministério Público não ajuizar a denúncia no prazo legal, surgem as ações penais privadas subsidiárias da pública. Só que a gente está conversando que não é bem assim. Para surgir a legitimidade concorrente, para surgir o direito do ofendido de entrar com a queixa-crime, para apurar um crime que é de ação penal pública incondicionada, simplesmente ou mesmo condicionada, simplesmente tem que o Ministério Público ser inerte no prazo legal. E quando eu falo que tem que o Ministério Público ser inerte no prazo legal, significa que no prazo legal ele não tomou nenhuma dessas 3 diligências. Ele foi inerte. Adora cair em prova assim. O Ministério Público, no prazo legal, não requereu arquivamento. A vítima entrou com ação penal privada. Isso está correto ou está errado? Turma, a conduta da vítima de entrar com ação penal privada quando o Ministério Público requereu o arquivamento no prazo legal, está errada essa conduta da vítima. Por quê? Porque para surgir a legitimidade para o ofendido entrar com ação penal privada subsidiária da pública, é necessário, pessoal, que o Ministério Público tenha sido inerte. E quando eu digo inerte, repito, é não fazer qualquer uma dessas 3 coisas. E eu já falei que o professor de processo penal vai até aprofundar um pouquinho mais, que ele pode suscitar incompetência e fazer outras coisas. Inerte é o Ministério Público não fazer nada. O professor tá bem, isso aí eu entendi faz tempo. O que eu quero saber é qual é esse prazo legal. Turma, você vai colocar assim no seu caderno: 5, 10, 15 e 30. Depois que você colocar isso no seu caderno, você vai fazer um V, onde liga o 5 ao 15 e o 10 ao 30. E aí, 2 vezes juntos, forma um W, como está aqui. Bota uma separaçãozinha, em cima do 5 e do 10 você bota preso, e embaixo do 15 e do 30 você bota solto. Aí abaixo de cada um desses Vzinhos, você coloca aqui embaixo prazo do MP e aqui embaixo você bota prazo do IP. Pronto. Aqui é uma dica para eu te ajudar em processo penal, porque esses prazos estão lá no Código de Processo Penal. Aqui é uma dica para eu te ajudar em processo penal. E o que é que isso significa? Significa, aí eu vou começar aqui, ó. Significa que o inquérito policial deve ser terminado, em regra, 10 dias se o indivíduo está preso e em 30 dias se o indivíduo está solto. Então o inquérito policial, ele deve terminar, como regra, em 10 dias se o indivíduo está preso e em 30 dias se o indivíduo está solto. Só que teu professor de processo penal vai dizer, essa é a regra, porque tem exceções. Na lei de drogas, por exemplo, pode terminar em 30 dias se o indivíduo está preso e em 90 dias se o indivíduo está solto. No Código de Processo Penal Militar, é em 20 dias, prorrogável por mais 20 dias se o indivíduo está preso. Se for inquérito da Polícia Federal, aí pode ser por 15 dias. E aí o professor vai conversar sobre outras exceções que existem no prazo do inquérito policial. Então, beleza. Professor, e o que é que significa esse prazo do MP? Aqui sim é o que interessa pra gente. Prazo do MP significa que o MP, quando recebe o inquérito policial, tem 5 dias se o indiciado está preso, ou 15 dias se o indiciado, o suspeito, está solto, para tomar uma dessas providências. Então, quando eu falo que a ação penal privada subsidiária da pública surge quando o MP é inerte no prazo legal, significa dizer que no prazo de 5 dias e o suspeito estava preso, ou 15 dias e o suspeito estava solto, o MP foi inerte. Beleza, professor. Aí quanto tempo? Quanto tempo o ofendido tem para ajuizar essa ação penal? Olha o que eu vou colocar aqui.
Então a gente está vendo que o MP tem um prazo de 5 dias ou de 15 dias para se manifestar. Quando eu falo me manifestar, não é necessariamente ajuizar a ação penal. É ajuizar a ação penal, pedir o arquivamento, ou então requerer novas diligências. Então, nesse prazo de 5 dias e 15 dias, quando o MP recebe o inquérito policial, é um prazo que só o MP pode ajuizar a denúncia para apurar um crime de ação penal pública. Acontece que se o MP for inerte, do 6º dia e o indivíduo está preso, ou do 16º dia e o indivíduo está solto, durante 6 meses, durante um prazo, então, de 6 meses, surge o que a gente chama de legitimidade concorrente. E o que é isso, professor? Legitimidade concorrente. Nesse prazo de 6 meses, pode tanto o Ministério Público ajuizar a denúncia, como pode o ofendido ajuizar a queixa-crime. Então, durante esse prazo de 6 meses, a contar da inércia do Ministério Público, no prazo de 5 dias, o indivíduo preso, ou 15 dias, o indivíduo solto, o suspeito preso ou suspeito solto, surge a legitimidade concorrente. Já caiu no CESP que, se o MP for inerte, a titularidade da ação penal passa para o ofendido. E está errado. Não é titularidade, é a legitimidade. É um caso, para aqueles que estudam processo civil, é um caso de legitimidade extraordinária. É um caso de legitimidade extraordinária que a lei confere ao ofendido. E durante esse prazo, pessoal, se foi o ofendido que ajuizou a queixa-crime, veja que o Ministério Público sempre tem que estar na ação penal. Turma, qualquer ato da ação penal, o Ministério Público sempre está presente. Já falei para vocês que o artigo 129 da Constituição diz que o Ministério Público deve estar presente ou como fiscal da lei ou como titular da ação penal. Veja então que mesmo sendo o ofendido ajuizando uma queixa subsidiária para apurar um homicídio, para apurar um infanticídio, um aborto, que são crimes de ação penal pública, o Ministério Público está presente. E aí até o professor de processo penal vai explicar que, nesse caso, o Ministério Público pode repudiar a queixa subsidiária, o Ministério Público pode aditar essa queixa subsidiária, ou o Ministério Público, no caso de inércia do ofendido, ele retoma a legitimidade da ação penal. Então o professor de processo penal, quando ele for explicar isso aqui, ele vai falar, turma, mesmo o ofendido ajuizando a queixa subsidiária, o Ministério Público continua presente. O Ministério Público pode aditar essa queixa subsidiária. O que é aditar, professor? É acrescentar algo nessa queixa. Pode repudiar a queixa subsidiária, mas tem que oferecer uma denúncia. Ou então, se o ofendido entra com a queixa subsidiária e ele é inerte, simplesmente o Ministério Público ele é obrigado a retomar a ação principal e a seguir com ela. Veja bem, a gente conversou sobre o Instituto da Perempção. E eu falei que perempção, que está no artigo 60 do Código de Processo Penal, acontece quando o indivíduo, nos casos de ação penal privada, ele fica inerte por mais de 30 dias. Ou se ele morre, os sucessores deles não dão andamento à ação penal em mais de 60 dias. Opa! A gente conversou então que se o ofendido é inerte na ação penal privada, existe a perempção. E a perempção é uma extinção da punibilidade. Significa que ele cometeu crime, mas não pode ser punido. Só que quando eu fui explicar a perempção, eu disse, turma, a perempção só serve para ação penal exclusiva, ou propriamente dita, e para ação penal personalíssima. Eu falei que a perempção não serve para as ações penais privadas subsidiárias da pública. Por que a perempção não serve para as ações penais privadas subsidiárias da pública? Exatamente porque, nos casos das ações penais privadas subsidiárias da pública, caso o ofendido entre com queixa subsidiária e ele não der andamento, o que o Código de Processo Penal diz é que o Ministério Público é obrigado a retomar como titular daquela ação penal e continuar com a ação penal. Tá dando para entender? Ou seja, o ofendido entrou com queixa subsidiária, ele pode entrar com queixa subsidiária só para forçar o Ministério Público a dar andamento à ação penal.
Porque é a obrigação, por lei, que no caso de queixa subsidiária e o ofendido ficou inerte, o Ministério Público retoma como legitimado e prossegue mesmo sem o ofendido. Tudo bem? Então, as ações penais privadas subsidiárias da pública, elas surgem a partir do 6º dia, quando o suspeito está preso, ou do 16º dia, quando o suspeito está solto, e durante esse prazo aqui de 6 meses, surge a legitimidade concorrente. Pode tanto o Ministério Público como o ofendido ajuizar a ação penal. Quem ajuizar primeiro, beleza, tá valendo. Mas não esqueça que mesmo nas queixas subsidiárias, o Ministério Público pode repudiar e ajuizar outra, pode o Ministério Público aditar, ou pode o Ministério Público, ele é obrigado a continuar com a ação penal, no caso de inércia do ofendido. E aí, turma, passou esse prazo de 6 meses, a legitimidade retoma só para o Ministério Público. Passou o prazo de 6 meses e o ofendido ele não ajuizou essa queixa subsidiária, aí volta só para o Ministério Público. Professor, e qual é o prazo que o Ministério Público? O Ministério Público tem um prazo para ajuizar a denúncia até a prescrição do delito. Então o Ministério Público ele pode ajuizar a denúncia até a prescrição do delito. Passou esses 6 meses, se o ofendido não entrou com queixa subsidiária, morreu para ele teve a chance dele. Tudo bem? E aproveitando que a gente está falando de queixas de legitimidade concorrente, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre a súmula 714 do STF. E essa súmula 714 do STF é novamente uma prova do que o nosso judiciário legisla. E o que é, professor? O que é que essa súmula 714 do STF diz? Ela diz o seguinte: turma, existem 3 crimes contra a honra que a gente vai estudar lá na parte especial. Estamos já chegando na parte especial. Acabou esse módulo que não vai ser grande, acaba o próximo módulo que também não é muito grande, aí a gente começa a parte especial. Pois muito bem, acabou. Turma, existem 3 crimes contra a honra. Calúnia, que está no artigo 138 do Código Penal, difamação, que está no 139 do Código Penal, e injúria, que está no 140. Lá no módulo específico a gente vê qual é a diferença desses crimes. Aí vem o artigo 145 do Código Penal, e ele vai falar das ações penais, da calúnia, injúria e difamação. A gente viu que a regra é que essas ações, que eles são crimes de ação penal privada. Ação penal privada propriamente dita, calúnia, injúria e difamação. Acontece que a gente viu também que se a calúnia, a injúria ou a difamação for contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, aí agora esses crimes são de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Tudo isso a gente já viu. Acontece que mesmo o artigo 145 do Código Penal, ele fala que se o ofendido for um funcionário público no exercício de suas funções, se o ofendido for funcionário público no exercício de suas funções, o ofendido da calúnia, injúria ou difamação, aí para o Código, para o artigo 145 do Código Penal, trata-se então de um crime de ação penal pública condicionada à representação. Condicionada à representação. Beleza. Então, professor, quer dizer que o artigo 145 do Código Penal diz que se for um funcionário público caluniado, injuriado ou difamado no exercício de suas funções, aí o crime é de ação penal pública condicionada à representação. Só um parêntese que eu sei que está todo mundo, mas a grande maioria se perguntando: professor, qual é a diferença desses crimes contra a honra de funcionário público no exercício de suas funções para o crime de desacato? Quando eu for falar desses crimes, eu explico melhor. Mas em rapidíssimas palavras, é porque no desacato o funcionário público presencia a ofensa. No desacato, o funcionário público, ele escuta diretamente a ofensa. Então, se eu falar baitola para um policial, e o policial tá vendo, isso é um desacato. Só que se eu chego para a Hernani, que é nosso grande cameraman que está aqui filmando hoje, e eu digo: Hernani, aquele policial é um filho da puta, é um baitola, ele é mó corrupto. Pronto, se eu falar que o policial é mó corrupto, se o policial ouvir, aí isso é crime contra a honra do funcionário público no exercício das funções dele. Em rapidíssimas palavras, essa é a diferença. Pois muito bem,
Sendo crime contra a honra de funcionário público no exercício de suas funções, sendo calúnia, injúria ou difamação no exercício de suas funções, o crime, de acordo com o artigo 145 do Código Penal, é de ação penal pública condicionada à representação. Só que nosso judiciário, como eu sempre falo com vocês, ele legisla. E aí vem a súmula 714 do STF. E ele diz assim, que é concorrente à legitimidade do Ministério Público mediante representação e do ofendido mediante queixa-crime, nos crimes contra a honra de funcionário público no exercício de suas funções. Então, olha o que essa súmula 714 do STF está dizendo. Está dizendo que, muito embora o legislador, no artigo 145 do Código Penal, expressamente diga que crime contra a honra de funcionário público no exercício das suas funções é um crime de ação penal pública condicionada à representação, a súmula 714 do STF diz é concorrente à legitimidade do Ministério Público mediante representação ou do ofendido mediante queixa-crime quando há crime contra a honra de funcionário público no exercício de suas funções. Resumindo, o Supremo está dizendo assim, se o funcionário público se existe um crime contra a honra do funcionário público no exercício das suas funções, o funcionário público pode optar em dar a representação, e aí, dada a representação, vai para o Ministério Público que vai ajuizar a denúncia. Ou ele, o funcionário público, não dá a representação e contratar um advogado para ajuizar uma queixa-crime. Então, nesses casos de crime contra a honra de funcionário público, o funcionário público pode optar ou em dar a representação ou contratar um advogado para entrar com queixa subsidiária. É isso que eu tinha para falar da súmula 714. Beleza. Continuando, pessoal, as disposições legais, olha o que aqui diz o parágrafo 4º do artigo 100. No caso de morte do ofendido, ou de ter sido ele declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou de prosseguir na ação passa ao cônjuge, ao ascendente, descendente ou irmão. Turma, esse parágrafo 4º serve para aquelas ações penais privadas propriamente dita, que eu já conversei com vocês, que são as que, se o ofendido morre ou é declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou o direito de prosseguir na ação penal privada passa para o SECAD. Lembrem sempre que esse parágrafo 4º do artigo 100, ele não serve para as ações penais privadas personalíssimas. As ações penais privadas personalíssimas são aquelas que, se o ofendido morrer, extingue a punibilidade do criminoso. Que aí o único exemplo que a gente tem hoje, eu já falei para vocês, é o artigo 236 do Código Penal, que é o induzimento a erro essencial ou ocultação de impedimento. Artigo 101 do Código Penal. O artigo 101 é o que suscita muita dúvida por parte de alguns alunos. Mas veja, a ação penal no crime complexo. Professor, o que seria um crime complexo? O crime complexo é aquele que protege mais de um bem jurídico. O crime complexo, ele não só protege um bem jurídico, ele protege 2, 3, ele protege mais de um bem jurídico. Exemplo, o roubo. O roubo é um crime... Desculpem, o roubo é um crime complexo. O roubo, ele é a fusão do crime de furto com o crime de ameaça ou o crime de constrangimento ilegal. O roubo é a fusão de dois crimes. Por conta disso, o roubo protege o teu patrimônio, mas protege também a tua integridade. A tua integridade que pode ser física ou pode ser mental, intelectual, moral. Por quê? Porque o roubo constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, subtrair coisa alheia móvel. Subtrair coisa alheia móvel, aí protege o patrimônio. Constranger alguém mediante violência, protege a integridade física, ou grave ameaça, protege a integridade moral e intelectual. Então o roubo protege dois bens jurídicos, o patrimônio e a integridade. É um crime complexo. O latrocínio protege tua vida e teu patrimônio. É um crime complexo. Então o crime complexo é o crime que ele protege dois ou mais bens jurídicos. E o artigo 101 diz: quando a lei considera como elemento circunstâncias do tipo legal, fatos que, por si mesmo, constituem crimes,
cabe ação penal pública em relação àquele, desde que, em relação a qualquer destes, se deva proceder por iniciativa do Ministério Público. Professor, não entendi absolutamente nada do que está dizendo aqui. Está dizendo o seguinte, pessoal, que quando o crime ele é composto pela fusão de 2 ou mais crimes, vai caber ação penal pública desde que, em relação a quaisquer desses crimes, caiba ação penal pública. Então, por exemplo, vamos supor que existe um crime onde esse crime é resultado da fusão entre um crime de ação penal privada e um crime de ação penal pública. Como esse crime, que é um crime complexo, que é resultado da fusão de um crime de ação penal privada com um crime de ação penal pública, como nesse crime existe parte dele de ação penal pública, todo esse crime vai ser de ação penal pública. É isso que está dizendo pra gente. Professor, não acredito. Pois vamos ler de novo. Quando a lei considera como elemento ou circunstância do tipo legal fatos que por si mesmos constituem crimes, esses fatos, parte daquele crime, parte já é outro crime autônomo. Cabe ação penal pública em relação àquele, ou seja, cabe ação penal pública em relação a esse crime complexo, a esse crime que é resultado da fusão de outros 2 crimes, desde que em relação a quaisquer destes, ou seja, desde que em relação a quaisquer dos crimes que são fundidos, se deva proceder mediante ação penal pública. Então, se o crime C é resultado da fusão do crime A e do B, e o crime A cabe a ação penal pública e o crime B cabe a ação penal privada, o C, que é a fusão dos dois, é de ação penal pública. Por quê? Porque basta parte do crime ser de ação penal pública para todo ele, resultado da fusão, ser de ação penal pública. É isso que está dizendo o artigo 101 do Código Penal. Juro do fundo do meu coração que eu espero que você tenha entendido. Beleza. O próximo item que a gente vai conversar, pessoal, é sobre a retratação da representação, que na realidade a gente já até conversou sobre isso, por isso eu vou passar mais rápido. O artigo 102 do Código Penal diz que a representação é irretratável depois de oferecida a denúncia. Se você lê a contrário sensu, significa que você deu a representação, até o oferecimento da denúncia, você pode se retratar, e a gente já conversou com isso. Quero só que você lembre que o artigo 102 serve para crimes que são regulamentados pelo Código Penal. Para crimes que não seguem, melhor dizendo, a Lei Maria da Penha. Porque para a Lei Maria da Penha, a vítima em situação de violência doméstica familiar pode se retratar da representação, mas ela só pode se retratar, até o recebimento da denúncia, e tem que haver uma audiência específica para explicar para a mulher as consequências da retirada dessa retratação. Então veja, para o Código Penal, a representação é irretratável depois de oferecida a denúncia. Significa que você tem até a denúncia, até o oferecimento da denúncia para se retratar. E não precisa de audiência específica. Mas para Maria da Penha, você tem até o recebimento e deve haver uma audiência específica. Turma, isso aí tudo a gente já conversou. Próxima aula eu começo do artigo 103. Tudo de bom. Beijão.